Olá, amigos do portal JP News e também da JPTV. Estamos recebendo aqui no estúdio da JPTV a Vera Renner, ela que é Relações Públicas, formada, logicamente, e também tem uma história muito bacana aqui em Montenegro, junto ao frigorífico Renner. Tudo bom, Vera? Tudo bem. Bom, a Vera, bom dia. A Vera morou em Montenegro até os 15 anos, né? Gostaria de saber como é que foi essa tua infância e adolescência aqui na cidade, Vera. Bom, a minha infância foi toda na Capitão Cruz, né, na praça e no clube rio-grandense e Cantegril. Né? Então, dali até os 15 anos e debut, essas coisas, com a minha turma de colégio de freiras. Depois eu fui estudar em Porto Alegre, com 15 anos. Certo. E tu chegaste a trabalhar no frigorífico Renner, né? Isso, com 25 anos, 25 ou 26, eu fui trabalhar no frigorífico, no departamento de OEM, eu não sei se tu lembra, que eram os departamentos dos computadores, que era uma sala imensa, com uma máquina e um teclado de perfurar, assim, parecido um telex, só que é o dobro, né? Sim. E era uma sala gelada. Então, eu fui trabalhar nesse departamento. E logo me entusiasmei, obviamente, em visitar o frigorífico. E aí eu era secretária da CIPA, que tratava dos empregados e tal. E aí, como eu estava iniciando a faculdade de Relações Públicas, eu já comecei a aplicar algumas coisas de RP, de público interno. Então, eu adorava subir e descer aquelas escadas e prestigiar os empregados antigos. Então, assim, pena que foi pouco tempo, porque em seguida ele entrou em concordata, daí eu saí. Certo. Bom, o Renner, na verdade, começou como uma fábrica de banha, né, Vera? Uma fábrica de banha, e ele começou a se desenvolver como... o meu bisavô, que é o Jacó. E depois o Júlio Renner, meu avô, é que desenvolveu a indústria com todos aqueles produtos. E o meu pai expandiu. Que bacana, né? Na verdade, os produtos da Renner, os embutidos da Renner eram conhecidos em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. E nós tínhamos filial no Rio de Janeiro e Porto Alegre, e a fábrica era... Os produtos Renner eram o mais famoso de todo o país. Certo. Como é que tu vês hoje, Vera, a situação do prédio do Renner em verdadeiras ruínas, né? Eu acredito que o prédio do antigo frigorífico Renner, aqui em Montenegro, ele é mais uma prova do descaso do poder público em relação a monumentos históricos. Então, assim acontece em Porto Alegre, assim acontece em cidades do interior, famosas por terem prédios históricos, Rio Grande, São Borja, Pelotas. Então, eu acho isso uma pena mesmo. Mas é mais um descaso. Bom, Vera, a Vera saiu de Montenegro com 15 anos, né? Foste para onde? Como é que foste a tua vida depois fora de Montenegro, Vera? Bom, eu sempre morei em Porto Alegre. E hoje meu coração e minha alma é da praia. Da praia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Né? Depois de 15 anos, foste para Porto Alegre? Fui para faculdade, né? Isso, fiz faculdade de São Leopoldo na Unicinos, criei meu filho. E em 1994 eu abri minha empresa, Via de Fato, que é uma empresa potencialmente de assessoria de imprensa. Perfeito. Trabalho em casa há 14 anos, que eu acho um privilégio, né? Então não preciso enfrentar trânsito. E assim eu estou indo. E em 2008, eu comprei um apartamento na praia e agora é o meu dodói. E lá eu comecei a escrever. É Capão Novo, na beira do mar. Que maravilha! Aliás, né, os grandes escritores dizem que o ambiente, ele ajuda muito, colabora muito com o texto, né? Tu és uma prova disso, né? Eu sou uma prova fiel disso. Com certeza, porque nesse apartamento, que é bem pequeno, a minha sala de trabalho, que é uma sala igual como eu tenho em Porto Alegre, ela tem uma vista para o mar. Então, é ali que eu fico escrevendo, e foi ali que eu criei o blog do frigorífico Renner, nessa sala, com essa vista. E tu te inspiras mais para escrever durante o dia ou durante a noite? Bom, eu tenho uma coisa engraçada. Às vezes eu fico inspirada durante a semana, e aí eu fico guardando aquela ideia e anotando alguma coisa, mas eu escrevo só no sábado e no domingo, como se eu não tivesse permissão, né? Entende? Da semana de trabalho de fazer isso, mas é a hora que eu mais me sinto confortável para escrever. Às vezes nem consigo escrever, né? Porque não é
É tão fácil assim. Eu não escrevo sobre encomenda. A encomenda tem que ser da minha inspiração e às vezes é difícil. Vera, qual é que é o objetivo do blog do Frigorífico Renner? O blog do frigorífico foi interessante porque eu não sei se tu lembra do filho do Cilso, o Carlos Inácio Talavera Campos. Ele me encontrou no Facebook e me contratou como assessora de imprensa para fazer a divulgação da Cabanha Albardão que ele tem lá em Santa Vitória do Palmar para a Expo Inter. E aí quando eu me encontrei com ele em Porto Alegre, ele falou do frigorífico e disse: tu tem que escrever a história do frigorífico. E como eu não sou uma historiadora, nem uma escritora de histórias, e sim cronista, eu pensei, eu vou escrever crônicas sobre o frigorífico. E aí criei o blog. E aí eu comecei ele teve uma certa aceitação bacana no Facebook, dos montenegrinos, dos filhos dos funcionários, até que me surpreendeu muito. E a partir da lembrança de algumas daquelas pessoas, eu também pegava o viés daquilo para escrever, né? Então não é só da minha lembrança. E eu gostaria que todo montenegrino que estivesse escutando, que mandasse e-mail para mim, fosse no Face e fizesse sugestões, porque eu funciono muito bem por encomenda. Inclusive aceitas fotos. Exatamente, fotos, porque fotos antigas eu tenho poucas, assim, né? Então, e o meu projeto, eu quero fazer um livro digital das crônicas do frigorífico, né? Então, qualquer rabo de lembrança para mim vai ser bem legal. Qual é o e-mail? É viadefato@viadefato.com.br. Certo. Bom, o Frigorífico Renner realmente marcou história em Montenegro, né? Quem não lembra do apito às 7 da manhã, né? Que era clássico, né? Foi o primeiro texto, e quando eu conversei com o meu irmão... Por que foi o primeiro texto? Quando eu conversei com o meu irmão que eu iria escrever, porque é uma coisa da família, eu precisava dividir com eles, né? Com a Fernanda e com o Júlio Alfredo, o Daio, que eu chamo ele de Daio. Então, quando eu conversei com eles, eu já falei no apito, porque a primeira coisa que me veio na cabeça era o apito. E foi impressionante, porque muita gente lembrava do apito. E do último apito também, que esse eu não me lembro. Do último apito, que foi longo, triste. A Berwanger, a Doris Berwanger. Weissemer, né? Ela também fez várias descrições e por conta das lembranças dela eu também escrevi alguma coisa. Como é que foi esse momento aí que vocês viveram da família com o fechamento do Renner? Tu tens alguma lembrança? Tu estavas em Porto Alegre naquela época, né? Eu estava em Porto Alegre. Na verdade, quando foi decretada a falência do frigorífico, um mês depois, o meu filho mais velho, o Daniel, que tinha 7 anos, morreu. Então, essa coisa ficou toda embaralhada e eu não me lembro de pensar nesse assunto, sinceramente. Bom, então quem quiser acessar o blog da Vera Renner pode acessar inclusive no portal JP News, né? Então lá as crônicas, né? Crônicas da Vera Renner e o blog do Frigorífico Renner também. Vera, muito obrigado e sucesso para ti, para o teu blog e para o teu trabalho de relações públicas e de assessoria de imprensa, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. E vão lá, leiam. E não se esqueçam de dar sugestões para eu poder trabalhar bem esse Frigorífico Renner. Que sobrou, né? Tá certo. Conversamos então com a Vera Renner, Relações Públicas, e tem um blog aqui, inclusive, dentro do JP News. Muito obrigado, pessoal da JPTV e do JP News.